do Senhor, queridos. Gostaria de levar essa palavra até você, especial com relação a esses dias que estamos vivendo. Este é o tempo onde nós vamos escrever e definir a história da nossa nação pelos próximos anos. Vamos definir o que vamos deixar de herança para os nossos filhos, para os nossos netos, porque esta eleição é absolutamente decisiva para a nossa nação e também para as nações que estão próximas de nós e para o mundo. Nós vamos decidir entre o caos e a prosperidade. Eu não quero falar aqui de nomes, de pessoas, eu quero chamar a atenção de alguns aspectos bíblicos que nós, como servos de Deus, não podemos abrir mão. Nós sempre vamos defender a vida. Para nós, a vida começa na concepção. Lá em Salmo 139, versículo 16, Davi diz assim: os teus olhos me viram, uma substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias. Se Deus já olhou para o que estava dentro do ventre da mãe, uma substância informe, ou seja, ainda não tinha perninha, não tinha bracinho, não tinha coração batendo, era uma substância informe, e para Deus já era uma pessoa. Então esse é o padrão bíblico. Então para nós a vida começa na concepção. E qualquer um que apoia o aborto, ou seja, o assassinato de crianças ainda dentro do ventre materno, não está caminhando de acordo com os princípios bíblicos. Outro aspecto importante é com relação ao homem e uma mulher. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 27, diz a palavra: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Ou seja, Deus já determina para cada um de nós o nosso sexo. Está programado entre homem e mulher. E é o Senhor quem determina. Se eu me revolto contra isso, eu me posiciono contra isso, eu estou me posicionando contra a determinação de Deus. Então, qualquer ideia de ideologia de gênero, na verdade, está completamente fora da palavra, porque nós já nascemos determinados por Deus com o nosso sexo, homem ou mulher. Não é o que eu penso, não é o que eu quero, é o que Deus determina. E qualquer um que se posiciona contra essa direção de Deus está se posicionando contra o Senhor. Também com relação ao casamento, o Senhor determina, lá em Gênesis capítulo 2, 24, diz: por isso deixa o homem a seu pai e sua mãe e se une a sua mulher. O casamento bíblico, o casamento de Deus, é a união entre um homem e uma mulher e a sua descendência. Na verdade, na própria Constituição brasileira, no artigo 226, diz que um homem e uma mulher, e pai ou mãe e seus filhos. Esta é a família prevista na Constituição. E nós não podemos deixar a Constituição para trás. Não é o que eu quero, não é o que um juiz quer, mas é o que Deus determinou. E no Brasil, o que a Constituição determina. Então, casamento é entre um homem e uma mulher. A família é um homem e uma mulher e o que vier desta união. Isso é biblicamente reconhecido como sendo uma família. Qualquer posição contrária a essa não é do lado da posição de Deus. Falamos também sobre a legalização de drogas. A Bíblia diz, em 1 Coríntios capítulo 6, capítulo 19, diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? E se o meu corpo é santuário do Espírito Santo, eu não posso apoiar nada que venha a deteriorar esse santuário do Espírito Santo. Os países estão retornando da posição de legalização de drogas, porque, na verdade, quando você legaliza um crime, você legaliza uma afronta ao corpo humano, ao templo do Espírito Santo, você está indo contra a vontade de Deus. Aqui eu gostaria de deixar claro também um aspecto muito importante. Nós entendemos que cada um tem liberdade de fazer o que quiser. A liberdade nós vamos defender todo o tempo. A igreja do Senhor, o povo de Deus, defende a liberdade todo o tempo. Uma liberdade de expressão. Você pode falar o que você quiser e você é responsável por isso. A liberdade de ir e vir. A liberdade de culto que está sendo tirado nos países de matizes esquerdista. A liberdade de opinião. Você tem a opinião que você quiser. Você pode falar o que você quiser, mas você é responsável por isso. O pecado que cada um comete é individual e tem as consequências individuais. Mas nós temos que entender a questão do pecado corporativo.
No que é pecado corporativo? Se alguém decide fazer um aborto, as consequências desse aborto, as consequências deste pecado, de acordo com a Bíblia, vêm para a pessoa que faz aquele ato. Agora, se há uma lei que aprove, que autorize, que incentive o cometimento desse pecado, a consequência vem para a nação que autorizou este pecado. Explicando melhor, se alguém comete um aborto, é um pecado, é um assassinato de acordo com a lei de Deus. As consequências virão sobre aquela pessoa que cometeu o ato. Agora, se há uma lei que aprove o aborto, as consequências vêm sobre aquela nação. E nós temos visto isso nas nações. Quando os Estados Unidos, por exemplo, aprovou o aborto, a sociedade, a família se deteriorou. Graças a Deus hoje estão voltando atrás. Vários estados americanos já estão proibindo o aborto. E nós não vamos, aqui no Brasil, permitir que nós estejamos andando ao contrário do que as nações estão fazendo. Ou seja, o aborto é uma decisão individual, é um pecado individual, mas nós não vamos autorizar que leis sejam aprovadas neste sentido. Outra coisa que é muito importante na palavra é o respeito à propriedade. A Bíblia diz que nós não podemos mudar os marcos, ou seja, eu não posso mudar a minha cerca avançando em cima da autoridade de outra pessoa. Ou seja, o Senhor concedeu autoridade sobre a propriedade na cidade ou no campo para aqueles que têm a legalidade, a autoridade sobre aquilo. Toda invasão na cidade de imóveis, no campo, de fazendas, vai contra a vontade de Deus e nós não podemos autorizar isso, nós não podemos apoiar isso. Então, quem está apoiando ou sendo apoiado por movimentos que pregam a invasão urbana ou a invasão rural, está caminhando fora da vontade de Deus. Nós entendemos que existe uma lei. A lei brasileira, ela é consolidada, ou a maior lei brasileira é a Constituição. E nós temos visto a Constituição sendo rasgada em todos os aspectos. E nós temos que entender que esta é a lei. Se eu discordo desta lei, eu vou trabalhar para que a lei seja modificada. Mas enquanto é lei, eu vou obedecer. E temos visto os mais altos escalões da justiça indo contra essa Constituição. E nós não podemos apoiar esse tipo de posição. Concluindo, eu quero dizer e chamar a atenção do capítulo 5 de 1 Coríntios, versículo 11, que diz assim: aquele que pratica as obras das trevas, com esse nem sequer comais. Então nós temos que entender muito bem com quem nós vamos andar, em quem nós vamos votar. Quando você vota, você está dizendo: eu concordo, eu quero andar com você, quero andar com essa pessoa. E nós, como povo de Deus, que somos pautados pela palavra de Deus, jamais poderemos apoiar alguém que lute contra os princípios de Deus. E eu quero te chamar a atenção, nós vamos eleger pessoas para 5 cargos. Desses 5 cargos, 3 fazem parte da eleição majoritária, que é presidente da República, governador e senador. Ou seja, quando você vota para uma pessoa de um desses cargos, o voto vai para ele, e se ele não ganhar, esse voto desaparece, esse voto se perde. Agora, eu quero chamar a atenção para a eleição de deputado estadual e deputado federal, que é uma eleição proporcional. O que quer dizer isso? Se você votar em alguém e essa pessoa não for eleita, este voto vai para o partido. E você pode estar inadvertidamente colocando uma pessoa na Câmara Federal ou Estadual que seja exatamente contra os teus princípios. Então não vote em um amigo, um parente ou alguém que seja simpático, sem você identificar qual é o partido que está por trás desse candidato. É um tempo de muita decisão, é um tempo de muita responsabilidade. E eu quero te abençoar em nome de Jesus. Deus te abençoe, querido, e que o Senhor possa resgatar a nossa nação, porque o Brasil é do Senhor Jesus. Amém.